ao senhor, sua casa, ministério, ao pastor João. Deus continue abençoando, meu amigo Cleils, todos os obreiros, toda a igreja, no modo geral. Deus continue vos abençoando de uma forma totalmente especial. Eu vou pedir, você que trouxe Bíblia, por favor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, por favor, você que trouxe Bíblia, eu vou pedir que você abra ela, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 5, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 5, verso 1 a seguir. Quantos encontraram, sinalize com amém. Está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: Velejai para o profundo e lançai as redes para um mastão. Versículo de número 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. Somente até aqui. Você pode se assentar, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, eu queria agora, por gentileza, que você redobrasse a sua atenção para a palavra do Senhor. Quero ser objetivo. O texto que nós ora acabamos de ler, um texto conhecido, acredito que por todos que aqui estão presentes, onde nos relata a história de um milagre extraordinário feito por Jesus neste contexto no qual estamos inseridos. Este Jesus que literalmente salvou a minha e a sua vida. Veio à terra com uma missão muito clara e objetiva. Lucas fala sobre isso no capítulo de número 19 e versículo de número 10, que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. De fato, a criação havia se perdido. De fato, andávamos em um jugo de escravidão, acorrentado pelo pecado. Mas esse sentimento missionário que sempre pulsou no coração de Jesus fez ele vir a resgate de nós, entregando a sua própria vida. O apóstolo Paulo fala deste sentimento que estava sobre ele na carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, que diz que ele, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo uma forma de servo e sendo reconhecido em figura humana. A si mesmo ele se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, que ele deu um nome que está acima sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este sentimento missionário que estava em Jesus, o grande amor de Deus revelado para conosco, também é registrado no texto áureo da Bíblia, quando João fala no capítulo de número 3 e versículo de número 16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Foi este plano de resgate que ele veio fazer, iniciando uma obra completamente poderosa sobre a face da terra. Esta obra que Jesus veio realizar foi tão forte, foi tão poderosa, a ponto de nos tirar de um estado de miséria e nos colocar em um estado de glória, a ponto de nos tirar de um estado de perdição e nos colocar em um estado de salvação. O apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Colossenses, no capítulo de número 1, versículo de número 13, que diz que ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Perceba isso aqui, como é muito forte. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se entendermos isso aqui, nós seremos crentes melhores, nós seremos pessoas melhores, nós seremos seres humanos melhores, a saber da onde Deus nos tirou, a saber da onde Deus nos arrancou. Aonde é que você estava um tempo atrás numa hora dessa? Tem muita gente que estava enchendo a cara de cachaça, tem muita gente que estava com cocaína no nariz, tem muita gente que estava fazendo vergonha lá fora, servindo de brinquedo para o diabo, mas Ele te tirou das trevas que você vivia, Ele lhe arrancou das trevas que você vivia, e nós estamos nessa noite no melhor lugar que possamos estar, que é na casa de Deus. Mas não é porque somos bons, mas não é porque somos merecedores, é porque Ele nos arrancou das trevas que a gente vivia, é porque Ele nos tirou das trevas que a gente vivia e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós estamos aqui nessa noite dizendo que Ele salva, dizendo que Ele cura, dizendo que Ele restaura, dizendo que por mais que tudo pareça perdido, Ele pode sim fazer do homem uma nova criatura. Quantos são gratos da onde Deus lhe tirou, da onde Deus lhe arrancou? Levante as suas mãos para o céu nessa noite e adore ao Cordeiro de Deus. Ele veio iniciar esta obra nas nossas vidas, iniciando o seu ministério aos 30 anos de idade. O seu final é pendurado no madeiro, no alto do Gólgota. Ali Ele entregou a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Mas é nesse intervalo de tempo, de aproximadamente 3 anos e meio, que Jesus vai mudar todo o percurso da história, que Jesus vai mudar todo o trajeto da história, até porque a própria história ela tem que se dividir em antes de Cristo e depois de Cristo, porque Jesus revolucionou toda a história da humanidade. Muitas pessoas estão vindo de longe para ver de perto, testemunharem do poder de um homem que aos 30 anos de idade se levantou com grande poder e autoridade, e aonde está passando, os paralíticos estão andando, os cegos estão vendo, até os mortos estão ressuscitando. Esta obra que Ele está realizando sobre a face da terra é uma obra linda, é uma obra poderosa, é uma obra eficaz. Por esse motivo, grandes multidões estão vindo ter com Ele, e nós aprendemos desde muito cedo que existia várias classes de multidões que se apresentavam e estavam próximas a Jesus. Existia a multidão, por exemplo, que estava próxima a Jesus somente pela provisão. Existia a multidão que estava próxima a Jesus somente pela bênção. Existia a multidão que estava próxima a Jesus
somente por aquilo que ele poderia fazer. Mas eu gostei dessa multidão aqui, do capítulo de número 5, versículo de número 1, porque diz o texto que eles apertam Jesus não pelo milagre, eles apertam Jesus não pela bênção, eles apertam Jesus não pela provisão. O texto diz que eles apertam Jesus porque eles querem ouvir as palavras de Deus. O salmista disse no Salmo 119, verso 9: com que purificará o jovem o seu caminho? Ele mesmo responde: observando segundo a tua palavra. 2 versos a seguir ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mateus capítulo de número 4, o diabo chegou para Jesus e disse: transforma a pedra em pão. Ele respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas nessa noite eu quero dizer para alguém que tem pão vindo do céu, tem palavra para lhe alimentar. Quantos querem palavra de Deus nessa noite? Levante a mão e adore ao Cordeiro de Deus nesse lugar. Eles queriam ouvir as palavras de Deus. E se tem uma coisa que faz a gente caminhar na vida, é escutar as palavras de Deus. Se tem uma coisa que faz a gente prosseguir na vida, é escutar as palavras de Deus. Versículo de número 2 diz: e viu. E é este olhar de Jesus que nos renova todos os dias. É este olhar de Jesus que nos conforta, que nos dá ânimo, que nos dá motivação todos os dias. Porque o contexto aqui da história não é muito bom. Porque Simão Pedro com alguns pescadores passaram a noite inteira pescando e nada conseguiram apanhar. E cabe-se dizer que Simão Pedro não é nenhum amador do mar, muito pelo contrário, ele é um profissional da pesca. E creio eu que aonde ele deduzisse lançar a rede, ali poderia sair alguma coisa. Mas acontece que essa noite vai ser uma noite marcada negativamente na vida de Simão Pedro e dos pescadores que estavam com ele. Perceba que eles acabaram de viver uma noite de frustração. Perceba que eles acabaram de viver uma noite de decepção. E por que não dizer que eles acabaram de viver uma noite de fracasso? Mas eu gosto do versículo quando ele inicia dizendo: e viu. E este olhar é o olhar de Jesus. Eu quero aqui dizer para você que ele viu a tua noite de decepção, ele viu a tua noite de frustração, ele viu a tua noite de fracasso. Talvez o diabo pode ter implantado na mente de alguém: vai para a igreja fazer o quê? Se vai para lá tanto tempo e nada acontece. Vai para a igreja fazer o quê? Se está indo para lá tanto tempo, Jesus te abandonou, Jesus te esqueceu, Jesus não liga mais para você. Mas nessa noite eu vim com uma palavra muito simples dizer para alguém: ele está vendo a tua luta, ele está vendo essa noite que você está passando, ele está vendo essa noite que você está enfrentando, ele está vendo esse momento difícil que você está atravessando. E se ele está vendo, e se ele está observando, ele tem todo o domínio na palma de sua mão. E acredite, uma hora ele vai agir ao teu favor. Ele está vendo, ele está vendo. Labaxando arabacalabaio, Camadagaçugné, terregnéio. Ele está vendo. Nada foge do olhar do Senhor. Ele está vendo todo o seu trajeto sobre a face da terra. Ele não te deixou, ele não te desamparou. Ele está vendo tudo. O texto ele dá prosseguimento e diz que os pescadores estavam lavando as suas redes. E eu gostei disso aqui. Escute, eu não vou encontrar em nenhum outro texto a expressão que eles estavam largando
as suas redes. Mas o texto é bem claro e diz que eles estavam lavando as suas redes. E lavar é diferente de largar. Isso aqui é como se eles olhassem para o mar e dissessem: olha, eu sei que a noite foi de frustração, eu sei que a noite foi de decepção, eu sei que a noite foi de fracasso, mas a gente vai voltar aqui, a gente vai retornar aqui, porque não é uma noite de frustração que vai fazer a gente largar, não é uma noite de decepção que vai fazer a gente abandonar. Deixa eu melhorar. Não é uma dificuldade que vai fazer eu sair da igreja, não é uma fofoca que vai fazer eu sair da igreja, não é um problema que surgiu que vai fazer eu largar tudo, sair da igreja, não. E cabe-se dizer que Deus, ele não tem compromisso com quem larga. Deus, ele tem compromisso com quem lava as suas. Eu vou repetir isso aqui. Deus, ele não tem compromisso com quem larga. Deus, ele tem compromisso com quem lava as suas redes. E eu sei que tem muita gente aqui, irmão, que chegou nessa noite, nesse lugar que o diabo jurou, na prova que ele está, na luta que ela está, eu duvido ele não largar, eu duvido ela não abandonar, eu duvido ele não sair da igreja. Mas você olhou e disse: Deus, eu estou quebrado, mas eu vou quebrado, eu estou moído, mas eu vou moído, eu estou na prova, mas eu vou na prova, eu estou na dificuldade, mas eu vou assim mesmo, porque eu não te adoro pelo aquilo que tu pode fazer, eu te adoro pelo que o Senhor representa na minha vida. Aonde está os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade? Abre a boca e exalta. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você não vai largar, você não vai abandonar. Ele te trouxe aqui nessa vigília para renovar você. Ele te trouxe aqui nessa noite para renovar as tuas forças, para renovar as tuas estruturas. Eu sei que está difícil, mas você não vai abandonar. Eu sei que não tem sido fácil, mas você não vai largar. Eu sei que tem sido complicado, mas nesta noite o Espírito de Deus, ele pega você pela mão, aleluia, e faz você caminhar mais um pouquinho, aleluia. Versículo de número 3: e ele entrou em um dos barcos. Eu gostei disso aqui. Tinha tanto barco para Jesus entrar, irmão. Escute, por favor. Tinha tanto barco para Jesus adentrar, mas ele escolheu entrar logo no barco de quem? Do frustrado. Ele escolheu entrar logo no barco de quem? Do decepcionado. Ele escolheu entrar logo no barco de quem? Daquele que na noite anterior nada deu certo na vida dele. Jesus entrou no barco de Simão Pedro. E o que eu gosto de Jesus é que Jesus, ele é diferente do ser humano, porque o ser humano na maioria das vezes só quer entrar no nosso barco quando a gente tem alguma coisa para oferecer. Jesus não. O barco não tem peixe, o barco não tem nada para oferecer, mas mesmo assim Jesus entra, porque a intenção de Jesus ao entrar no barco de Pedro não é ganhar peixe. A intenção de Jesus ao entrar no barco de Pedro não é ganhar as coisas que Pedro tem para oferecer. A intenção de Jesus ao entrar no barco de Pedro é ganhar Pedro, é salvar Pedro. Eu quero aqui dizer para alguém que ele não quer o peixe, ele quer você. Ele quer salvar você, ele quer salvar a tua casa, ele quer salvar a tua família. O maior interessado em você é Deus. O maior interessado na sua vida é Deus.
O maior interessado na sua família é Deus. O maior interessado no seu filho é Deus. O maior interessado no seu esposo é Deus. O maior interessado na sua casa é Deus, porque foi Ele que desceu dos altos céus, entregou a sua vida na cruz do Calvário, porque Ele quer salvar você, porque Ele quer restaurar você, porque Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele tem interesse em você. Quando ninguém mais queria entrar nesse barco, Jesus entrou. Mesmo não tendo ninguém, mesmo não tendo nada, Ele entrou no barco de Simão Pedro. Em momentos adversos que enfrentamos, aonde está o amigo que bate no ombro e diz: eu estou contigo, o que der errado para você, dá errado para mim. Tem momento que não sobra ninguém, tem momento que ninguém está lá, tem momento que é só você e Deus. Mas acredite, Jesus é suficiente em tudo. Jesus é suficiente em todos os momentos da sua vida. Você não precisa de muita coisa, você precisa de Jesus na sua vida. Você não precisa de muita coisa, eu repito, você precisa de Jesus na sua vida, porque Ele tem poder, aleluia. Ele tem poder de dar refrigério a esse coração angustiado, a essa alma abatida, a esse corpo cansado, fadigado. Ele tem renovo para você, Ele tem refrigério para você, Ele tem alívio para o teu coração. Salmo de número 46, ele diz: Deus é refúgio e fortaleza, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que estão com o psicológico abalado, que estão com o coração angustiado, que estão com a mente dividida. O Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele te renova, Ele te conforta, Ele te dá ânimo, Ele te dá vigor. Quantos sentem o Espírito de Deus aqui? Quantos sentem a brisa suave do Espírito de Deus aqui? Será se você pode abrir a boca e dar glória para Ele? Será se você pode abrir a boca e dar aleluia para Ele? Será se você pode abrir a boca e exaltar ao Cordeiro, 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 Cordeiro de Deus, que está no nosso meio aqui nesse lugar? Eu sinto uma graça de Deus aqui, aleluia. Ele entrou no barco que era de Simão e pediu que ele afastasse um pouco da terra. E ele, sentando, ensinava do barco a multidão. Isso aqui é lindo, irmão. Perceba que no versículo de número 1, a multidão tem uma necessidade, e a necessidade é ouvir as palavras de Deus. Só que há muita gente, é muita gente para falar, muita gente para ser ouvida. Ele precisa de um barco para pegar o vento contrário, para que a sua voz chegasse até todos. E é interessante que ele entra logo no barco de Simão. Ele entra logo no barco daquele que na noite anterior nada deu certo na vida dele. A multidão tem uma necessidade. A multidão precisa ouvir as palavras de Deus. E como é que está Pedro? Só Deus sabe como é que está o coração de Simão Pedro. Mas Jesus pegou aquilo que ele tinha. Jesus pegou a ferramenta que era de posse dele para atender a necessidade da multidão. Isso é ministério. Isso é chamado de Deus. É Deus usar da sua dor para curar alguém. É Deus usar da sua dor para sarar alguém.
É Deus usar da sua dor para dar refúgio a alguém, para dar consolo a alguém, para dar escape a alguém. Aí alguém que está no meio desses problemas adversos da vida não consegue entender, mas acontece é que a propósito de Deus na dor, a propósito de Deus no sofrimento, a propósito de Deus nos desertos da vida, a propósito de Deus nos vales da vida, nada do que você passa é em vão, exige um propósito de Deus. E nem que seja, aleluia, pela sua dor, e nem que seja, aleluia, pela sua dificuldade, e nem que seja moendo você, mas Deus usa da sua própria ferida para levantar alguém. A sua dor servirá de testemunho para alguém, a sua dificuldade servirá para levantar alguém, o seu problema servirá de consolo para alguém, a sua dificuldade servirá para trazer alguém do mundo para dentro da casa de Deus, servirá. E não adianta querer questionar, porque isso é trabalhado eterno. E não adianta querer questionar, porque isso é as formas que Ele usa para fazer, para trabalhar. Aleluia, aleluia. Ele usa o barco de Simão Pedro para atender a necessidade da multidão. E quando ele terminou de falar, ele disse assim: velejai para o profundo, escute, e preparai as redes para um arrastão. Aí eu imagino Pedro olhando para o mestre e dizendo: ô mestre, a gente passou a noite inteira por aqui. Se fosse alguém da minha família dizendo: meu filho, volte lá para o mar alto e vá tentar de novo, eu não ia não, porque não foi por falta de tentativa. A gente passou a noite inteira. Se fosse algum dos meus amigos dizendo: vamos tentar novamente, eu não ia, porque não foi por falta de tentativa. A gente tentou, a gente passou a noite inteira. Tentar, a gente tentou. Mas quer saber de uma coisa? Eu escutei o que o Senhor pregou aqui no barco. Eu escutei o que o Senhor falou aqui no meu barco. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu ouvi as palavras de Deus. Coração de Simão talvez já não era dos melhores. Coração de Simão talvez já estava completamente abalado pela frustração que ele acabara de viver. Mas Jesus entrou no barco, irmão. Coisa boa é quando Jesus está no barco. Coisa boa é saber que Jesus está no barco. Aleluia. Coisa boa é saber que Jesus está presente. Jesus olhou para ele e disse: agora vamos para o mar alto novamente. Ele disse: se fosse qualquer um me mandando ir, eu não ia, mas eu escutei o que o Senhor pregou aqui no barco. Eu escutei o que o Senhor falou aqui no barco. E quer saber de uma coisa? Pela tua palavra ai Jesus, pela tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia, aleluia. Eu vou pedir à irmã que me ajude aqui no louvor. Eu já vou finalizar. Pela tua palavra eu lançarei a rede. Sabe quanto tempo durou para eles vivenciarem o maior milagre que eles obteram da parte de Deus até então? Uma noite. A noite foi difícil para eles. A noite foi complicada para eles. A noite foi negativa na vida deles. Mas irmão, depois que essa noite passou, depois que essa noite se findou, depois que essa noite terminou, eles vivenciaram um grande milagre da parte de Deus. E eu queria muito chegar aqui e dizer para você que Deus vai livrar você dessas noites, que Deus vai arrancar você dessas noites, mas não vai. Você vai ter que passar por elas.
Você vai ter que enfrentar elas, você vai ter que bater de frente com elas, mas fica tranquilo que depois que essa noite passar, tá vindo aí novidade de, aleluia, tá vindo aí novidade de Deus para você. Quem pode ficar de pé nessa noite? Fique ligado, feche seus olhos. Isso aqui é uma palavra profética na vida de alguém. Depois que essa noite passar, vai vir novidade de Deus para você. Permaneça firme, permaneça fiel, porque Ele está contemplando tudo, Ele está vendo tudo. Ele tem poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida. E é possível alguém que está aqui nessa noite não conhecer o poder desse Deus. Me permita apresentar Ele para você. O Deus a quem servimos, Ele é maior do que o céu. O Deus a quem servimos, Ele é maior do que a terra. O Deus a quem servimos, Ele é maior do que o sol. Ele é maior do que as estrelas. Ele é aquele que abriu o mar vermelho. Ele é aquele que fez maná descer do céu. O Deus a quem servimos, Ele é aquele que vai na contramão do lado da medicina. Ele não respeita câncer, não respeita mioma, não respeita tireoide, não respeita hernia de disco. Ele é aquele que vai na contramão do laudo da sentença do juiz. Ele é aquele que os discípulos perguntaram: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas quando ele pisou o pé em Gadara, o endemoniado respondeu: Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E é esse Deus a quem servimos, é esse Deus a quem adoramos, é esse Deus a quem glorificamos. Está no nosso meio e pode operar, pode operar, pode operar, pode operar. Ele pode fazer milagre aqui. Abre a boca e adora. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Não feche seus olhos. Entender, mas essa prova está te amadurecendo. Adora o Senhor. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência. Sinto o Espírito de Deus você cantar, te abraçando nessa noite. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livre. Ele está no nosso meio. Porque antes o alívio tem o sofrimento. Ele está nesse lugar. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa. Sinta Deus, sinta Deus, sinta Deus. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa Ele agir. Deixa acontecer no meu tempo. Deixa Ele trabalhar. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Adore o Senhor. Deixa os teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo o processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perca, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os teus projetos comigo. Os meus planos são melhores.
o ouvido não e nem sequer subiu ao seu coração. O que eu preparei e o que eu reservei pra você, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao seu coração. E o que eu planejei e o que eu preparei, deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa os teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Aleluia, Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continua de pé, glória a Deus. Que maravilha.